Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Só Jesus, uma verdade jorra da cruz. Vida temos em Jesus. Há um caminho cheio de luz e nenhum outro há, e esse é só Jesus, uma verdade jorra da cruz. Vida temos em Jesus. Vida temos em Jesus. Olá, crianças! Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio das lições bíblicas. Jesus é o único caminho para você ficar limpo. E essa história bíblica, ela se baseia lá no livro de 2 Reis. E ela fala da história de Naamã. Quem já ouviu essa história de Naamã? Essa história ela não começa muito bem. Ela começa bem triste. Presta atenção. Havia uma guerra entre os povos da Síria e o povo de Israel, que era o povo de Deus. E nessa guerra, acabou que o povo da Síria foi o grande vencedor. E naquele tempo, o que acontecia? Quando aquele povo ganhava, eles poderiam pegar riquezas daquela terra, pegar tudo que era de melhor naquele país, eles poderiam pegar. Eles poderiam pegar também pessoas. E aconteceu que eles pegaram uma menina como escrava. E quem foi o dono dela era o Naamã. E essa menininha, não se fala na Bíblia o nome dessa menina, mas era uma menina que foi morar na casa de Naamã. E qual seria o trabalho dela lá? Era ajudar a esposa de Naamã. Então essa menininha, ela foi para lá e ela fazia de tudo. E o trabalho era bem pesado. Deveria ser um trabalho de casa, de lavar a casa, ajudar a esposa de Naamã em todos os trabalhos domésticos. E essa menininha, ela poderia ser uma menina bem triste, né? Porque ela estava longe do seu país, longe da sua família, ela era uma escrava. Escravo era que não receberia, ele trabalhava e não tinha dinheiro, então ela só trabalhava, ela não foi lá naquele país para passear, para se divertir, para curtir, mas não. Então essa menina, ela tinha todos os motivos para ser uma menina muito triste, muito zangada, muito rancorosa. Mas não, essa menina, ela fazia tudo com muito amor, com muito carinho. E ela era muito observadora. Então, ela começou a observar na casa que o dono dela, o Naamã, ele tinha uma doença. E uma doença terrível, que se chamava lepra. Então, essa lepra era uma doença terrível naquele tempo. E o Naamã, ele tinha essa doença. Em nossos dias hoje, essa doença é chamada de hanseníase. Mas hoje ela é muito tratável, hoje ela é curável. Hoje existe remédio para essa doença. Mas naquele tempo não existia. E Naamã era muito triste, porque essa doença, ela passava para as pessoas. Se a pessoa estivesse do lado, ela transmitia. Então era uma doença terrível, que coçava muito o corpo, formava feridas. E Naamã era muito triste com isso, porque não tinha cura. Então, essa menina, ela não poderia ter essa atitude, falar, tá vendo?
aquele Naamã que brigou com o meu povo, que venceu, tá aí com essa doença, um bem feito para ele, porque ele venceu, me pegou ainda como escrava, tô trabalhando aqui na casa dele de graça. Mas ela não teve essa atitude. Ela foi usada, essa menininha foi usada por Deus para vir até a casa de Naamã e contar para a esposa de Naamã que lá naquela terra dela existia um profeta de Deus, que ela deveria mandar Naamã lá procurá-lo, porque ele poderia, através de Deus, curar daquela doença. E aí, a esposa de Naamã ficou muito esperançosa, e o jeito que a menina falou deixa ela tão convicta, porque não tinha outra alternativa a não ser ouvir aquela menina naquela hora, naquele momento. Então ela chegou e chamou seu esposo correndo: Naamã, vem aqui que eu preciso te contar uma coisa que a minha escrava falou, que lá na Síria existe um profeta de Deus que pode te curar dessa doença. Aí Naamã pensou, falou: será? Aquele povinho que eu venci vai ter alguém para me curar dessa doença? Ele deve ter pensado, né? Mas aí, como não tinha outra alternativa para ele, ele falou: vou lá, quem sabe? Isso é verdade? Existe esse tal profeta que vai me curar. Então ele reuniu com seus soldados, pediu uma carta para o rei para ir até lá a Síria. E chegando lá, comentou com o outro rei, levou a carta, e o rei falou: olha, tem um profeta sim, o nome dele é Eliseu, vai lá até a casa dele, pode ir. Então foram lá, soldados junto com Naamã, bateram lá na porta. O soldado bateu na porta e falou: eu preciso falar com Eliseu. O comandante Naamã está aqui e ele quer ser curado dessa lepra. E falou que tinha um profeta, e o Eliseu, que o nome Eliseu, que iria resolver. Aí Eliseu mandou dizer ao soldado, falou: soldado, vai até o Naamã e diga a ele que o meu Deus mandou ele ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Aí, vamos lá, Naamã, né? Foram lá os soldados, chegaram até Naamã e disseram assim: Naamã, o profeta Eliseu mandou dizer que o Deus que ele serve, o Deus Altíssimo, Soberano, mandou você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aí Naamã falou assim: eu vou mergulhar naquele rio poluído, que o Rio Jordão era um rio bem escuro, bem barrento. Ele: não vou mergulhar naquele rio não, aquele rio é muito sujo. Aí ele olhando assim, ele estava sofrendo muito com aquelas feridas no corpo dele. Aí os soldados dele falaram: Naamã, o que custa para você ir lá até esse rio e mergulhar? Você não tem outra alternativa. Isso, né, os soldados devem ter falado para Naamã. Aí ele pensou de novo, pensou no que a esposa disse, pensou no que os soldados disse, falou: já que a gente está aqui mesmo, eu vou lá nesse Rio Jordão e vou lá tentar ver se esse profeta Eliseu está falando mesmo a verdade. Vamos lá. Então foram lá para o Rio Jordão. Chegando lá no Rio Jordão, vamos lá contar comigo? Que ele mandou quantas vezes? 7 vezes, né? Então vamos lá contar comigo? 1, 2, 3, 4, 5. Olha aí, eu não tô de mesmo jeito, com as minhas feridas doendo. Gente, não é possível. Olha, eu acho que isso é brincadeira desse Eliseu, tá com a minha cara. Olha só, não fiz nada, não aconteceu nada. Aí o soldado que estava do lado falou: mas Naamã, Eliseu falou que era 7 vezes, você mergulhou 5 vezes. Tá bom, né? Tá bom, então vamos mergulhar de novo, até dar 7. Então parou no 5, né?
e 7. Olha só que maravilha, gente! Naamã ficou curado, não tem feridas no seu corpo. Que maravilha! E ele ficou muito alegre, muito feliz. E saiu correndo querendo ir para a casa de Eliseu para levar presentes a ele. Chegando lá, Eliseu: não, não fui eu que te curei, não, foi o meu Deus que te curou. Você tem que agradecer a ele, não a mim. Eu não quero presente nenhum seu. E aí Naamã voltou para sua casa muito feliz, muito contente e crendo que só Deus pode realizar milagre na vida. E ele saiu muito feliz juntamente com seus soldados. Então, crianças, nós temos que crer que apenas há um Deus que cura de todas as doenças, de todas as enfermidades. É só Ele. Naamã, no início, ele foi o quê? Ele era orgulhoso, um homem orgulhoso. Ele não cria em Deus. Ele adorava imagens, santos, objetos de barro. Ele não cria no Deus, nosso Deus. E depois que ele foi curado, ele realmente adorou a Deus, porque ele viu que Deus fez um grande milagre na vida dele e que ele foi curado. Então, como aquela menininha que não diz na história, não diz na palavra de Deus, na Bíblia, o nome dessa menininha, e nem em outra parte da Bíblia fala sobre ela, apenas nesse momento, e que ficou um momento tão marcado, né, que até hoje nós estamos falando dela, porque ela foi uma menina usada por Deus para falar até a esposa de Naamã, e ele foi até e procurou, e Deus o curou, né? Então que você, criança, também seja usada, seja uma missionária que crê em Deus, que só Deus pode nos curar. Só Ele, que através dele você pode pedir perdão pelos seus pecados, né? E Ele pode te lavar e te curar de todos os seus pecados, de todas as suas doenças, de todas as suas enfermidades, das suas tristezas. Só Deus pode nos ajudar, né? E que você também seja como essa menina, uma pequena missionária, que ela teria todos os motivos para ser uma menina triste, né? Para ser uma menina, poxa, ninguém gosta de mim, eu fui abandonada, estou em outro país, estou fora do meu aconchego, do meu lar. Ela poderia ter todos os motivos para ser uma menina rancorosa, amargurada, mas não. Ela teve uma atitude de amor, de compaixão e, acima de tudo, de testemunhar do amor de Deus na vida dela. E que você também seja essa criança. E eu vou ler no versículo que fala aqui em Atos, no livro de Atos, no capítulo 16, versículo 31, que diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo. Então, eu vou orar por você agora nesse momento, e que você, como Naamã, como essa menina, creia de todo o seu coração, entregue realmente a sua vida ao Senhor Jesus. Vamos orar? Os meus pezinhos juntinhos estão, cruzo os dedinhos das minhas mãos, abaixo a cabeça com atenção, fecho os olhinhos para a oração. Senhor Jesus, obrigado, ó Deus, pela vida de cada criança que está ouvindo essa história nesse momento, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor abra o coraçãozinho delas, ó Deus, para que elas verdadeiramente, ó Deus, aceitem o Senhor na vida delas como único e suficiente Salvador, ó Pai. Que elas possam ser crianças alegres, crianças que realmente saibam, ó Deus, que o Senhor as ama de todo o coração, que o Senhor as deseja, ó Pai, que o Senhor está com elas a cada momento da vida delas, e que elas, ó Pai, possam testemunhar do Senhor às outras pessoas, aos seus amiguinhos, falar do amor do Senhor aos que estão ao redor dela. Obrigada por mais essa lição. Em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Um grande beijo para vocês e até mais.
crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Crescer, crescer, crescer para Jesus. E quando eu estiver deste tamanho assim, eu quero trabalhar para o meu Jesus sem fim. Uhul! Cotovelo pra trás, cotovelo pra trás. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente, cotovelo pra trás, cotovelo pra trás. perna dobrada. Perna dobrada. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente, cotovelo pra trás, cotovelo pra trás. perna dobrada. Perna dobrada. Os pés pra dentro. Pra dentro. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente, cotovelo pra trás, cotovelo pra trás. perna dobrada. Perna dobrada. Os pés pra dentro. Pés pra dentro. Cabeça torta. Cabeça torta. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente, cotovelo pra trás, cotovelo pra trás. perna dobrada. Perna dobrada. Os pés pra dentro. Pés pra dentro. Cabeça torta. Cabeça torta. Língua pra fora. Língua pra fora. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente, cotovelo pra trás, cotovelo pra trás. perna dobrada. Perna dobrada. Os pés pra dentro. Pra dentro. Cabeça torta. Cabeça torta. Língua pra fora. Língua pra fora. Uma rodadinha. Uma rodadinha. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente, cotovelo pra trás, cotovelo pra trás. perna dobrada. Perna dobrada. Os pés pra dentro. Pra dentro. Cabeça torta. Cabeça torta. Língua pra fora. Língua pra fora. Uma rodadinha. Uma rodadinha. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Olá novamente, como é que você está? Tudo bem? Bom ter você aqui, fico feliz. Hoje, no nosso capítulo 2 da história, vamos descobrir novas coisas a respeito da vida de Charles Sturt, o personagem da nossa história missionária. Você se recorda aí da história de Charles Sturt? Lembra-se como ele foi chamado por Deus, como foi a conversão dele, que depois ele se afastou um pouquinho, deu prioridade ali à escola, ao esporte, foi deixando que outras coisas tomassem seu lugar. Mas no final, o que aconteceu? Isso mesmo! Muito bem, vocês são muito bons de memória, parabéns!
Ele se lembrou de um versículo depois de ter ido a um culto e ficou ali muito preocupado. Como fazer e o que fazer então para obedecer e ser fiel a Deus? Hoje, então, nós vamos prosseguir mais um pouco na caminhada da vida desse personagem, desse missionário muito especial para a gente. Charles Sturt, depois que terminou a sua escola ali, terminou o ensino médio, ele foi para uma faculdade. E a faculdade também era muito renomada. Não demorou muito, ele já estava no time de cricket. Eita, rapaz, que era bom no esporte, hein? Qual esporte que você é bom? Vôlei, natação, corrida? Nenhum. Qual? Esse homem se destacou. Chegou a ser capitão da seleção inglesa de cricket. Mas ele não mais se preocupava com tanta intensidade. Ele já sabia que alguma coisa seria diferente na vida dele. Todos os dias ele parava, lia a Bíblia e orava. Como mudou, hein? E um dia, ao ler a Bíblia, então, ele se deparou com um versículo lá de Marcos 8:36, que diz o seguinte: Marcos 8:36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse versículo começou a latejar no coração de Charles, e ele orava e pensava diante de Deus: Senhor, o que fazer? O que o Senhor quer de mim? Essas coisas que eu tenho não valem a pena se ficarem só nisso. Charles era um rapaz rico, de uma família rica, estudava no melhor ou nas melhores faculdades do seu país, e tudo aquilo ele entendeu que não precisava de tanto apego. Ele tinha que estar atento às almas que ainda não conheciam Jesus. Quando ele começou então a orar mais especificamente: Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer que eu faça? Deus começou a mostrar para ele um país muito longe de onde ele estava, mais longe ainda de nós aqui do Brasil. Esse país é talvez um dos maiores do mundo, com a população gigantesca, a China. Talvez você tenha ouvido falar muito sobre a China nesses últimos dias, não é verdade? Até porque nós estamos aí no meio, ou na verdade eu creio que quase no final já da pandemia, e foi muito falado sobre a China. Inclusive, uma das vacinas vem de lá. Mas naquela época nem era desenvolvido ainda aquele país. E do mesmo jeito que hoje muita gente não conhece Jesus ali, Charles sabia que naquele tempo que ele vivia também era assim. E ele então começou a orar: Senhor, se for para ir para a China, eu estou pronto para ir. Eu quero sim falar do amor do Senhor para aquelas pessoas. Eu quero sim levar o Evangelho para aquelas pessoas que ali estão. Eu não posso mais perder tempo. Essas coisas aqui não podem mais me impedir. Mas tinha alguém que ainda mexia muito com o coração de Charles. Era sua mãe. E até a sua família, os seus irmãos falavam para ele: mas rapaz, olha o que você vai fazer, presta atenção, é longe. A China não é qualquer lugar que deu saudade, você pega um barco e rapidinho está aqui. Não existia avião, não existia carro. As viagens eram de navio ou em animais. Raramente existiam carros, mas nos países mais ricos, aqui nesse tempo, e carros puxados a animais, hein? Nesse tempo, não tinha viagem rapidinha, não. Longas viagens. Charles, então, ficava com um certo conflito no seu coração. Obedeço a Deus ou fico aqui? Vou para lá ou permaneço com minha mãe e meus irmãos? Todo mundo ficava: não, você pode servir a Deus aqui. Por que você vai sair? Realmente, a gente pode sim servir a Deus e devemos servir a Deus, falar de Jesus onde nós estamos,
na nossa escola, na nossa família, mas tem pessoas que recebem um chamado especial de Deus. É um chamado para ser um missionário e sair do seu país e ir para outra região. Você já ouviu falar de alguém assim? E você já tem orado por ele? Ele precisa muito da sua oração, precisa muito do nosso apoio, o apoio da igreja. Charles, então, orando, lendo a Bíblia, um dia leu lá em Mateus capítulo 10, versículo 37, o seguinte versículo: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Charles entendeu na hora: eu preciso ir para a China e Deus cuidará da minha família. Ele vai sustentar a minha família, Ele vai guardar a minha família. Se Deus chamar você, confie, Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar. E Deus, então, a partir daquele momento, encheu o coração de Charles de alegria, de coragem. As pessoas chegavam para conversar com ele e ele falava: eu vou servir a Deus. Um amigo de Charles, da mesma faculdade, conversando um dia com ele, disse: olha, eu também conheço a Jesus e eu também tenho esse mesmo sonho. Eu também quero ir para a China, eu também quero trabalhar e investir a minha vida ali. Charles já começou a ter uma mudança também, porque ele agora tinha o apoio de uma pessoa, e por mais que as outras falassem: deixa isso de lado, ele mais insistia no seu coração e orava: Senhor, eu vou obedecer ao Senhor. Acontece que não era só apenas Charles e o seu amigo, um número maior de pessoas se chegaram até eles. 7 no total, da mesma faculdade. 7 jovens decidiram também servir ao Senhor. Eles iam se formar e viajar para a China para trabalhar. Mas até lá, muita coisa já podia ser feita ali na Inglaterra. Tanto que Charles e seu amigo puderam fazer algumas viagens, ou na mesma cidade, em outras faculdades. Muita gente achava que missionário era uma pessoa carrancuda, fechada, ficava só andando assim, parecia que não estava muito aí para as pessoas, e muito pelo contrário. Quando conheceram Charles e seu amigo, viram que era diferente. Pessoas jovens, atletas muito conhecidos, estavam dispostos a deixar toda a riqueza, porque eram pessoas ricas, deixar a família para servir Jesus. E quando eles falavam do grande amor de Deus por eles, muitos daqueles jovens dessas faculdades que eles visitavam tinham um encontro com Jesus. A mensagem que eles levavam era uma mensagem simples, que mostrava do grande amor de Deus, que mostrava que esse amor perfeito de Deus, ao criar todas as coisas e nos entregar com grande alegria, foi ofuscado pelo pecado. Nós comentamos no episódio passado que o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, mas nada poderia então atrapalhar os planos de Deus. Por isso ele mandou Jesus. Jesus morreu na cruz, pagando o peso do castigo que era meu e seu, para que o nosso coração fosse transformado. E com o coração transformado, com alegria refeita, a vida eterna garantida, agora sim, a gente e todos aqueles que ouviam desse amor de Deus podiam ir para a igreja, cantar, orar e falar do amor de Deus para as outras pessoas que ainda não conheciam. Era isso que Charles pregava, e é isso que você também pode falar para todas as pessoas. Comece hoje. Peça a Deus coragem, fale com o Senhor: eu quero, Senhor, eu quero servir, amar e obedecer o chamado do Senhor. Charles então começou a preparar a sua ida para a China. Charles então começava conversando, mostrando para as pessoas tudo aquilo que Jesus fazia de diferente. Certo dia, até um senhor chamado Meyer chegou e, conversando com Charles, fez uma pergunta: Charles, por que a sua vida é desse jeito? Por que é tudo diferente? Parece ser tudo muito fácil e tranquilo na sua vida. Sabe o que Charles respondeu? Deus
possui 100% de Charles Sturt. Essa é uma frase que precisa fazer a gente pensar também. Quanto de você pertence a Deus? Se não for 100%, precisamos repensar. Se não for 100%, precisamos pedir perdão a Deus e pedir que Ele controle tudo da nossa vida. Aquele homem voltou para casa pensativo. E o que ele podia fazer? Orar. Ele orou ao Senhor e pediu renovação, mudança do seu jeito de ser e de viver, e que todas as coisas da sua vida fossem de fato dirigidas e governadas por Deus. E Charles então prosseguia, sempre conversando com 6 amigos que agora estavam junto com ele e se preparando a cada dia em oração e busca na palavra de Deus para que ele pudesse cumprir com o chamado de Deus. Ele sempre tinha um versículo na sua mente, uma promessa de Deus para a vida dele. Lá no Salmo 2, versículo 8, diz assim: peça e eu lhe darei as nações. E ele pedia: Senhor, que eu possa conquistar a China. Qual lugar, qual a pessoa que você quer conquistar para Jesus? Você também pode orar por ela. Você também pode e deve pedir a Deus uma oportunidade, um jeitinho para você começar a falar desse grande amor. Mas por agora, vamos orar? Vamos pedir a Deus que cuide 100% de nós e que nos ajude então a falar desse grande amor? Feche seus olhos, abaixe sua cabecinha e fale com Deus. Querido Deus, nós queremos mais uma vez te agradecer pela nossa caminhada na IBF, pelo que nós aprendemos no episódio passado, pelo que estamos aprendendo hoje. Nós te agradecemos porque o Senhor conhece a nossa vida e assim, conhecendo a nossa vida, queremos pedir perdão se nós não deixamos tudo para o Senhor dirigir e governar. Que assim como Charles Sturt reconheceu e fez na sua oração, nós também possamos fazer. Que o Senhor dirija 100% da nossa vida. Nos ajude em nome de Jesus a ser obedientes ao Senhor e sermos testemunhas falando do amor do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Será que Charles vai conseguir chegar na China? Será que esses amigos vão poder acompanhá-lo? O que vai acontecer de agora para frente, hein? No próximo episódio, nós vamos descobrir. Combinado? Um abraço para você e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau. Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos hoje no nosso segundo episódio. Na semana passada nós tivemos o nosso primeiro episódio. Tivemos uma turminha super legal fazendo aqui os nossos exercícios. E hoje nós temos os nossos convidados especiais que são... Qual o nome dele aqui? Vamos lá, fala o seu nome. Yuri. E você? Luizinho. Olha bem, essa turminha tá aqui hoje com muita animação, não está? Muito exercício, muito animados, porque nós precisamos melhorar fisicamente. Depois dessa pandemia toda, quer dizer, a gente continua nela, né, mas adaptando, nós precisamos fazer os exercíciozinhos para que a gente possa ficar saudável. Vocês concordam? Luiz, dá uma preguiça, hein? Luizinho, por favor, dá uma preguiça, vamos trabalhar. Pessoal, vamos recordar um pouquinho das regras para nós fazermos os nossos exercícios dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto, ou da sala, ou de algum lugar que tenha aí na sua casa. Vamos lembrar é o seguinte, um lugar para que você possa ter um movimento legal, esticar o bracinho para os lados, para cima, para baixo. Se tiver alguma mesa do seu lado, uma cadeira, afaste um pouquinho. Nada de arrastar guarda-roupa, nada de arrastar guarda-roupa, viu? Usaremos somente os nossos corpos, tá? Fica tranquilo, beleza? Tá bom. E aí, galera?
você tá aí, né, correndo, devagarzinho, mas correndo, só para relaxar um pouquinho. Meninos aí em casa, preparem-se aí para os nossos exercícios. Prontinho. Pediu para parar, parou. Parou? Parou. Então, gente, todo mundo animado para fazer os nossos exercícios? Sim. Tem um monte de gente em casa acompanhando os exercícios que vocês estão fazendo. Luiz, ó, nada de não fazer exercício, hein? Tô sabendo, hein? Tô sabendo. E aí, pessoal, vamos começar a fazer os nossos exercícios? Vamos lá. Primeiramente, nós vamos alongar o nosso corpinho. Esse negócio de ficar parado, vocês vão parado aí, ali só em tela do computador, celular. Nada disso, hein, Luizinho? Nada disso. Não sabe, você tá em casa aí nem parado, né? Então vamos lá, hein? Vou explicar pra vocês aí em casa como é que nós vamos começar, tá bom? Vocês vão pegar o seu bracinho direito, todo mundo fazendo. Coloca a mão na cintura direita. Vamos lá? Vamos lá? 1, depois volta. 2, depois volta. 3, depois volta. 4, depois volta. 5 e assim por diante. Agora nós vamos começar de verdade. Vocês já aprenderam? Aprenderam, meninos? Direitinho? Então vamos lá. Nós vamos contar de 1 a 10. 1, 2, 1 de um lado, 2 do outro, 3 do lado, 4 do outro. Tá. Beleza? Então vamos lá, hein? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Bem animado, sorridentes. 5, 6. Sorridentes. 7, 8, 9, 10. Muito bem, parabéns. Vocês fizeram bem bonitinhos. E eu acho que vocês de casa também estão fazendo bem bonitinhos, hein? Amém. Agora nós vamos para o segundo exercício, né? Então, vou explicar o exercício para vocês. Vamos lá, vocês vão fazer junto comigo, tá bom? Fechou. Coloca os braços para frente. Para frente. Dá uma inclinada nas pernas. Levanta os braços. Pode deixar ele assim, ó, olha aqui. Pode deixar ele assim. E dá um salto. Entendeu? Vamos de novo? Vamos de novo? Braços para frente. Inclina as pernas. Levanta os braços. Abaixa os braços. E um salto.
mão da cintura, levantando o pezinho